Aleluia, Jesus. Pai, obrigado pela vida da tua serva. Obrigado por nós pertencermos a essa geração. Obrigado por levantar guerreiras, valentes do Senhor. Déboras, Pai, ainda nesse tempo. Pai, obrigado. Obrigado pela vida da apóstola Tânia Teresa. Ela não tem dimensão daquilo que o Senhor já usou nessa terra. Como eu sou grato à vida dela. Como eu sou grato. Obrigado por esse trabalho que tem transformado filhas e filhas. Por ter tanta visitação do Senhor, por ter tanta transformação de vida. A minha casa recebeu isso, Senhor. A minha filha recebeu isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua fazendo. Guarda o ministério da tua serva, os filhos, os netos, o bisneto. Guarda o amado da tua serva. Pai, dê força e vigor à apóstola Tânia, ao apóstolo Otto, para que eles possam continuar fazendo, Pai, esse encargo, esse ofício que o Senhor confiou a eles. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Obrigado. Depois você me fica aí. Pai, eu concordo com essa oração, Pai. Ligo na terra. Cada palavra liberada por Ele tem o meu sim, o meu amém. O Senhor nos ensinou leis e pelo meu amém, pelo meu sim, chega no céu. E que aí no céu, Pai, o Senhor também diga o teu sim e o teu amém para chamar a existência tudo isso que o teu Filho liberou tão amavelmente, tão honrosamente em palavras, Pai. Alegria, Pai, alegria que o Senhor me concede estar aqui, ministrando aos santos que se unem nesse lugar. Alegria, o Senhor poderia usar anjos para contar os mistérios do teu reino, mas o Senhor escolheu fazer através dos homens, e dentre eles o Senhor me chamou. E eu louvo o Senhor por isso, papai. Obrigada pelo fato que o Senhor me encaminha em agendas que o Senhor programa. Não tem programação minha, Pai. Tem uma missão, mas o Senhor agendou hoje aqui. Não estava preparando essa agenda, não sabia que viria, mas o Senhor já sabia. E estamos aqui, Pai, queremos ser usados pelo Senhor. Usa-me pelo louvor da Tua glória. Que através da minha boca o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, é uma honra estar aqui. Às vezes você recebe uma pessoa que tem projeção, né, no meio evangélico, porque Deus é que dá a projeção. A projeção que Deus deu foi extraordinária, sobrenatural, não tem explicação. Não tem explicação, não tinha nada de conhecimento teológico, apenas muito amor pela palavra, muito amor por esse Deus, apaixonada por tudo que eu sabia dele, e ele começou a me usar. Eu não tinha estrutura nenhuma. O começo do nosso ministério foi fazendo vídeos no telefone. Eu não sabia o que era o YouTube, não sabia o que era o Instagram. Um dia minha neta Yasmin falou: vó, você precisa abrir um Instagram para você. Foi primeiro perfil na rede social. Vó, você precisa abrir um Instagram para você. Você prega para todo lugar, as pessoas tiram fotos. E o que é Instagram? Ela me contou, ela falou: eu vou ajudar você a abrir. Aí abriu o Instagram. Passados 3 meses, ela veio para mim e falou: vó, você não postou nenhuma foto no Instagram. Você é a única pessoa que tem no Instagram sem nenhuma foto, que tem 90 seguidores. Você precisa abrir o Instagram direito. E foi me ensinando. E o YouTube? E o Neto ensina. Os primeiros vídeos o Otto fazia na varanda da nossa casa, com um celularzinho. Às vezes o dedo dele aparecia também na filmagem. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Uma igreja estruturada como essa tem toda a equipe, tem todo o equipamento para fazer tudo, projetar ao vivo, depois editar. E a gente cada dia está numa cidade, cada dia num lugar, cada dia num... A gente não tem uma estrutura que nos acompanhe. Quem anda conosco no Silk sabe, são 2 vans, uma com som, outra com livro, uma com som, outra com livro, e talvez uma terceira carregando pessoas que trabalham conosco, que é a equipe.
Não temos uma estrutura física, não temos uma estrutura de equipe que nos acompanha. Mas um dia meu genro disse assim para mim: minha sogra, eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Ele é veterinário, pastor veterinário. Eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Eu sou visitante e inscrito em muitos canais. Alguns sou inscrito, outros eu apenas visito. Ele é veterinário, ele gosta de esporte, então consulta várias coisas. Ele disse: o canal da senhora é o pior que tem. É o pior que tem. Eu falei: é mesmo, mas é o que tem mais conteúdo que importa. Eu falei: ótimo. Então, meu editor de mídia, meu diretor de marketing é o Senhor. Ele fez essa projeção, Ele deu esse crescimento, Ele nos levou a ser conhecidos na terra toda. Hoje, nossos vídeos de pregação, que são mais de 1.000 no nosso canal, em torno de 1.200, já estão em mais de 200 países. E tem mais de 82 milhões de visualizações. E tem mais de 1.200.000 de inscritos. E o Instagram, a mesma coisa. Então, é Deus que faz isso, é Deus. É só Ele, é por Ele, por causa dEle. E aí, você acha que quando uma pessoa tem essa projeção toda, aparece milhares de pessoas, para milhares de pessoas em milhares de países, você está sendo honrado de receber essa pessoa. Você está enganado. Essa pessoa que está sendo honrada de estar aqui, porque Deus está usando a vida dela. É honra para mim estar aqui. É honra para mim falar para você. É honra para mim abrir a boca, para ser boca de Deus, ser atalaia de Deus. E Ele sabe o quanto isso me agrada. Eu tenho 78 anos, o pastor falou, o Otto tem 88, ele está 2 para 90 e eu 2 para 80. E eu falo que somos os 2 últimos velhinhos que rodam o mundo pregando a palavra. Os outros já partiram para a guerra ou já penduraram a chuteira. E nós temos muito serviço, porque se outros pararam, a gente não pode parar. Precisa continuar implantando esse reino maravilhoso. E Deus tem nos dado a alegria de vermos o resultado que fazemos. O Silk, o que é o Silk? Eu vi quando o pastor falou do Silk, uma pessoa que estava ali perto de mim falou: o que é o Silk? O Silk é um seminário intensivo de libertação e cura. O Silk é uma sementeira que Deus nos deu, um evento de 4 dias, onde fica de segunda a sexta, interno no lugar, imerso no lugar, recebendo palavra. É uma overdose de palavra de Deus. Isso é o Silk. E pessoas do mundo inteiro vão para o Silk. Vocês vão para o Silk e voltam para a igreja de vocês com informações que vão ajudar o ministério. E revelações que Deus nos deu do mundo espiritual profunda. O mundo espiritual é legal, é tão legal, que ele funciona dentro de leis. E Deus me fez juíza, eu sou juíza federal aposentada. Ele me fez juíza para entender leis, para entender mundo espiritual debaixo dos princípios legais. Isso me ensina a ensinar coisas espirituais que não são místicas, que assustam a igreja, mas que são princípios de Deus, princípios legais. E eu estou feliz de estar aqui. Não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Glória a Deus. E vamos começar. Eu não perguntei, pastor, até que hora eu posso, mas quando eu ver você começar a se levantar... Ótimo, apóstola, a senhora não sabe o que a senhora está fazendo. Amém, amém, amém. Olha, você pode almoçar um pouquinho mais tarde hoje, não tem problema, viu? Lucas 5 é o texto base que eu vou falar. É uma história que eu gosto muito na Bíblia. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse o Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudar a eles, pois vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Os 2 barcos se encheram.
Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam tido, o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante serás pescador de homens. Eu gosto de entrar na cena bíblica, eu gosto de me introduzir no cenário que está contando. Jesus está vindo com a multidão, quando ele começou a pregar as coisas do reino dos céus, e ele pregava sobre tudo, relacionamentos humanos, relacionamento com o Pai, relacionamento com autoridades, relacionamento com os impostos, com tudo. Ele começou a ser seguido por multidões, alguns para aprender, ele era mestre, e ele é chamado mestre, discípulo segue mestre, outros para ter benefícios, porque ele tinha milagres também operando todo o tempo, havia poder com ele para curar. A motivação era diferente, até alguns fariseus para condená-lo, para acusá-lo de ser contrário à lei. Mas era uma multidão sempre, era multidão, multidão. Quando você vê a multiplicação de pães e peixes, você vê que grande multidão que era. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E imagine, criança mais do que os adultos numa reunião dessa. Então, era muita gente. E ele chega junto ao lago. E junto ao lago acabou de acontecer o fim de uma pesca. 2 barcos. Um é o de Pedro. Eu imagino que ele olhou para aquele barco e disse: vai ser como um púlpito para mim, porque eu vou entrar no barco, o barco vai se afastar e todo mundo vai me ver da margem, porque quando está todo mundo em volta, ninguém consegue vê-lo, porque o que está na frente é mais alto. E aí você vê dentro do mar um barco lá longe, todo mundo enxerga quando está à beira do rio, quando está no cais. E ele pediu para Pedro, ele fez um pedido, pediu para Pedro: deixa eu entrar no seu barco. E Pedro consentiu. Pedido pode ser aceito ou não. E Pedro consentiu, entrou e certamente ficou no barco, juntinho dele, segurando, porque senão o barco vai sair do lugar. Deve ter lançado uma âncorazinha e ficou ali. E ele pregou. O que ele pregou? Não sei. Não conta a história. Mas ele pregava sobre tudo, tudo. Falava tantas coisas que você, quando lê a Bíblia, você pode ler 1000 vezes, você vai encontrar tesouros escondidos na palavra dele. Depois que ele pregou, ele deu uma ordem para Pedro, mudou o discurso. Pedido é diferente de ordem, ele deu um comando. A palavra é comando. Lança-te mais adiante e lança suas redes para pescar. Faz isso. Não é eu estou pedindo para você fazer, eu estou mandando você fazer. E eu imagino as respostas de Pedro, quantas poderiam ter sido. Pedro poderia ter dito educadamente: olha, o senhor não sabe, mas eu estava tão cansado quando o senhor me pediu para entrar no meu barco, e eu consenti. Eu queria ter ido para casa descansar. Noite inteira trabalhando. O senhor não sabe o que é pescar a noite inteira com redes. Os braços estão quebrados, joga a rede, tchá, e puxa, e joga e puxa. O senhor é carpinteiro, o senhor não entende pesca, o senhor não sabe que essa hora, com a multidão conversando aqui em volta, não vai ter peixe mais. Os peixes fogem. No silêncio da noite, no silêncio da madrugada, que é o horário do peixe, a gente não conseguiu pescar. Ele podia dizer para Jesus: olha, Jesus, eu estou tão cansado, eu preciso dormir para voltar à noite para a próxima pesca, porque estou chegando em casa de mãos vazias hoje. Tenho contas para pagar e não teve fruto a minha pescaria. Enfim, ele podia dizer tudo. Ele podia dizer: olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, continua com a sua multidão, é o que o senhor faz muito bem, e me deixa ir para casa. Eu estava recolhendo as redes. Elas são cheias de carrapicho, para limpar essas redes, limpar todas, guardar, para retornar no dia de amanhã, preparar o próximo dia. Hoje já foi frustrado, já acabou. Mas não foi nada disso que ele disse. Dá para você ficar a manhã inteira imaginando respostas aqui. Ele disse: havendo lançado a rede toda noite, e a noite é longa, nada pescamos, mas sob a tua palavra, sob língua portuguesa, embaixo. A língua portuguesa nos ensina a interpretar a Bíblia. Deus fala muito comigo na minha língua, dentro da Bíblia. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E lançou.
E aconteceu que conhecemos como pesca maravilhosa. Tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. E quase o barco virou, e ainda chamou outro barco e dividiu com outro barco, e quase que o outro barco virou. Muito mais, infinitamente mais do que eles podiam pensar, infinitamente mais. E ali começa a história de Pedro. Sob tua palavra lançarei as redes. Jesus, acho que pensou, esse cara está bom. Vai ser um dos meus, vai ser pescador de homens, porque ele vai me obedecer pelo meio do caminho. Hoje, na hora do dízimo, a irmãzinha querida veio aqui à frente e disse que na hora que entregamos o dízimo, nós estamos alegres em gratidão, com fidelidade, adorando o Senhor. Mas é mais que isso, nós estamos obedecendo. E o que ela leu em Malaquias: fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ele não vai fazer prova de mim para ver se eu não vou te dar bons negócios. Fazer prova de mim para ver se o teu copo vai encher. Fazer prova de mim para ver se o que você plantou não vai multiplicar. Fazer prova de mim para ver se você não vai enriquecer. Fazer prova de mim para ver se você não vai ser próximo. Não é isso. Fazer prova de mim que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O que abre a janela dos céus? O que faz descer o extraordinário? É a obediência. Dízimos e ofertas são chaves espirituais que você entrega nas mãos de Deus, e toda obediência tem recompensa no mundo espiritual. Toda obediência tem recompensa. Toda obediência tem recompensa. O Salmo 91 é colocado nos danqueques, nos móveis, nos aparadores. Lindo, lindo, lindo. E o Salmo 81 é melhor para ensinar isso, essa história da obediência. O Salmo 91 ensina a obediência. Mal nem sucederá, a praga não chegará, se você se apegar ao Senhor. Assim termina. Com amor me apegou, por isso eu livrarei. Com amor se apegou a mim, por isso eu livrarei. Mas o Salmo 81 é tão claro, tão claro. A partir do versículo 13, ele fala: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo e o saciaria com o trigo mais fino que escorre da rocha. Assim que termina. Eu abateria o seu inimigo, significa que você não teria problema com o diabo. Você não ia precisar ficar guerreando o resto da sua vida. Os anjos do Senhor estariam ao seu redor, guardando, livrando de coisas que você nem imagina, invisíveis. E saciar com o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha dá o melhor da terra. É o melhor da terra. Ah, se o meu povo me escutasse. Quando eu leio esse salmo, eu imagino Deus balançando a cabeça assim, quando a gente fala: ah, menino, se você me ouvisse, você ia ver quão bom seria para você. E eu quero ler outro versículo antes de prosseguir. Esse outro versículo é um versículo só. Aliás, eu não preciso ler, eu vou falar, você vai acreditar que eu estou falando a verdade. Eu esqueci o óculos de leitura. É 1 Coríntios, segundo epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Está escrito assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória dele por nosso intermédio. Vou repetir: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém, para a glória dele por nosso intermédio. Vamos trazer isso para uma linguagem coloquial nossa. Está escrito assim: tudo que Deus prometeu, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus prometeu, Deus concorda que aconteça. Toda promessa dele, ele quer cumprir. Para quê? Para a glória dele, através do bem que vai nos acontecer. Para ele ser glorificado quando a promessa dele se tornar real na nossa vida. Para ele ficar feliz quando o que ele prometeu se tornar a nossa história. Por exemplo, crendo no Senhor Jesus, está salvo tu e a tua casa. A hora que você chegar e falar: minha casa inteira está salva, a igreja vai dizer: glória a Deus. Deus é glorificado pelo cumprimento da promessa. Quando você tem um diagnóstico de câncer, você está decretando a sua morte, de repente vem a cura milagrosa, você chega e conta para a igreja: olha, Deus me curou.
E a igreja toma conhecimento e a igreja diz, glória a Deus. Ele é glorificado pelo cumprimento da promessa. Não é você que é glorificado, é Ele. É você, não é Ele. Meu filho está perdido, foi embora, está nas drogas. Quando o filho volta para casa, que você conta. Glória a Deus. A glória é dele. Ele concorda que a promessa se cumpra porque a glória é dele. Ele quer que cumpra porque a glória é dele. Ele tem interesse que a promessa dele se cumpra porque a glória é dele. Isso é legal. Eu falei que Deus fez juíza para entender o mundo espiritual. Lei, isso é lei espiritual. Concordância é um princípio legal espiritual. Quando o pastor terminou de orar por mim, essa oração linda que me emocionou, eu chorei aqui. Eu concordei. A minha concordância leva para o céu, porque está escrito isso. Eu não falo nada fora da palavra. Eu não invento nada. Quando dois concordam na terra, a concordância é no céu. Quando ligamos da terra, ligamos no céu. A concordância do homem leva para o céu o que ele quer, o que ele pede, o que ele busca. A minha palavra com concordância leva para o Pai. Mas eu estou falando de uma concordância que vem de lá para cá. Tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele, em Deus, o sim, o amém. Ele concorda com ele, é isso que está escrito. Deus concorda com Deus. Deus concorda com Deus. Deus concorda com Deus para que se cumpra a promessa e venha o bem, o benefício que Ele prometeu para você e você tem alegria e Ele também. Agora a pergunta é, como é que Deus concorda com Deus? Tânia não pode concordar com Tânia. Tânia tem que concordar com Fernando. Como que Deus concorda com Deus? Tem que ser dois ou mais. O princípio da concordância é legal e estipula que é dois ou mais. Pode ser a igreja inteira, mas tem que ter pelo menos dois. Aí você vai compreender, quando entender que o nosso Deus é triuno. É um Pai, é um Filho e é um Espírito. São três em um. A palavra de Deus diz, na primeira epístola de João, que no céu os três dão testemunho. E na terra, os três são unânimes num só propósito. Unânimes num só propósito. O que é unanimidade? É concordância absoluta. Unanimidade é concordância plena, não é discordância. Você vai dizer assim, mas é claro que eles estão em unanimidade. É um só Deus. Mas eles estão por escolha, porque Jesus podia escolher não vir. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, e não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando em Filipenses capítulo 2 fala que ele se humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, termina por causa disso. Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos dobrará e toda língua confessará. Por causa disso, em razão da obediência, Ele foi premiado. E ele não sabia desse prêmio. Ele não sabia que Ele se tornaria acima do que Ele era. Porque aprove ao Pai falar algumas coisas, mas não todas para o Filho. O Filho não sabe o dia e a hora da volta. Quando o Pai combina a vinda dEle, Ele teve que obedecer, porque Ele não gostaria de vir, vamos imaginar. Sabia da ressurreição, sabia que a morte não prenderia. Mas o que o entristeceu é ser separado do Pai. Eu e o Pai somos um, ele disse. Por isso o grito dele na cruz é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque no projeto de salvação do homem, ele tinha que ser separado do Pai. Porque naquela cruz o meu pecado estaria lá. E o Pai não poderia ficar junto dele. E ele sabia de tudo isso. Onisciente, conhecimento prévio de tudo. Eles podem discordar, mas não discordam. E aí eu vou te contar o maior segredo que Deus me contou. Tudo que acontece na terra, tudo que acontece na terra, os três estão juntos. O céu só vem para a terra com os três juntos, só. Daqui levamos para lá, concordando, de lá atrás para cá, concordando. Daqui leva para lá em concordância, de lá atrás para cá em concordância. Eu vou falar alguns versículos bíblicos só para chamar a tua memória. Na hora de criar as coisas que foram criadas, a natureza, tudo. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. A vontade do Pai, a Bíblia diz, a vontade do Pai foi chamar a existência que não existia. Pela sua vontade, tudo que foi feito se fez. Está escrito.
Pela vontade do Pai, Ele está à frente do comando, foi criar todas as coisas. E como foi? Houve uma explosão, pá, como os cientistas dizem? Não. Ele liberava a palavra. E a palavra é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus. E fala que por Ele, por causa dEle e através dEle, tudo que foi feito se fez. Por Ele, através dEle e por causa dEle, tudo o que foi feito, o que se fez. O texto de João, por exemplo, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo é o Filho. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, ele é a palavra. Ele é o rema de Deus. O Pai quer, o Espírito choca e a palavra constrói. O Pai quer, o Espírito choca e a palavra constrói, o Espírito cria. E aí todas as coisas foram chamadas à existência. Deus dizia, haja, e havia. E para você imaginar o poder dessa palavra, você imaginar o poder do Filho, que Ele é a palavra, Ele é o Verbo. Para você imaginar a grandeza desse mistério. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Para criar milhões de galáxias. Para criar milhões de estrelas, porque cada galáxia tem estrelas. O Pai só usou o Filho para dizer, haja luz, só isso. Só essa palavra. O poder que tem em Jesus é esse. E essa trindade, quando usa a ação dos três, ela cria mundos naturais e espirituais. Ela cria circunstâncias extraordinárias. Vamos continuar. Depois que criou todas as coisas, liberando a palavra que é o Filho, e o Espírito gerando aquilo que vai, botando na boca para falar. Aí vamos criar os homens. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, tem ele domínio sobre todos os animais, sobre toda a terra. Façamos é plural, os três. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem, olha a língua portuguesa, farei a primeira pessoa do singular. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem, disse Deus, façamos o homem, os três juntos. E aí o homem é chamado de existência. E eu vou falar algo para você, jovem e adolescente, que eu estou vendo que tem alguns aqui. O homem não é um animal racional porque pensa como você aprendeu na escola e eu também aprendi. Não existe só 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Existe um quarto reino na terra, que é o reino espiritual, que é um homem, que é um espírito, que tem um corpo, está dentro de um corpo. Ele não é um animal, ele veio para dominar sobre os animais. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tem ele domínio é governo, administração, sobre todos os animais. O homem não é um animal. Quando você aceita essa mentira do diabo, você vai viver muito bem como um animal. Vivendo só pelo que come, vivendo só pelo que dorme, vivendo para ter prazeres. Um animal pode ter várias crias com várias cadelas. Você começa a viver como um animal. Não tem domínio próprio, precisa ser domado. Você não é um animal, você é um ser, imagem e semelhança de um Deus tremendo. E formado para ter a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo através de sua vida. Vamos continuar. O homem corrompe pelo pecado, ouve o diabo, não ouve Deus. E aí queriam construir uma torre para chegar no céu. Até hoje os homens querem chegar no céu pela força do braço. Construindo templos, fazendo sacrifícios, na encruzilhada, na cachoeira, etc. e tal. Mas só chega no céu se aquele que desceu do céu levar você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o que fizeram? Uma torre de Babel. E aí o Pai disse para os dois, para o Espírito e para o Filho, desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos, é plural. As línguas que existem na face da terra foram construídas pelos três.
Eu viajo o mundo inteiro pregando a palavra e falo, meu Deus do céu, a Torre de Babel deve ter sido uma loucura, loucura. Todo mundo lá falando a mesma língua, todo mundo se entendendo, construindo aquela torre, de repente um fala uma coisa, outro fala outra, ninguém compreende nada, ninguém interpreta nada, porque acabou de mudar a língua. Eu falo que eu sou poliglota, porque poliglota é quem fala muitas línguas, eu falo uma palavra em cada língua. Porque eu vou aprender, eu vou para aquele país, eu quero aprender. Por exemplo, eu estava no Japão, fizemos uma conferência de 21 dias no Japão, nada de japonês, só aquilo que todo mundo sabe, arigatou, sayonara, aquele negócio assim. Aí eu já estava vários dias no mesmo hotel e pedindo a chave do quarto em inglês, que é básico em inglês. 604, a chave 604, please 604, please 604. Aí eu falei, por que eu não vou aprender a falar pelo menos isso em japonês? Perguntei para o pastor, que fazia a nossa tradução, como é que eu falo 604 em japonês? Ele falou, é fácil, é roko marugo. Aí eu cheguei na moça e falei, roko marugo. Ela abriu um sorriso desse tamanho. Eu sou poliglota. Você vai pregar no Paraguai, por exemplo, vamos fazer mais perto, Japão longe, você vai pregar no Paraguai, você tem o castelhano, que é muito semelhante ao espanhol, né? Dios le bendiga, muito parecido, mas tem o Guarani também. É um país que fala a língua indígena, é ensinada na escola. As crianças aprendem o Guarani junto. E aí, como que é Dios le bendiga em Guarani? Iandejara tanderovassá, olha isso. Iandejara tanderovassá. Eu falei, não, pelo menos isso eu tenho que aprender. E como é que eu aprendo a abençoar toda a igreja? Iandejara tanderovassá. Pronto, Iandejara tanderovassá. Eu sou poliglota. Aí você vai para países tão estranhos, tem um deles que é pipoca, é patogatopoporítio. Como que você lá vai patogatopoporítio para pipoca? Enfim, imagine isso na Torre de Babel. Imagine a mãe falando com o filho não entende nada, e fala com o marido, ninguém entende nada. E para confundir as línguas, para criar todos os dialetos da terra, o que Deus fez? Só descer e falou, vamos confundir. Pai, Filho e Espírito Santo, traz do céu para a terra, pastor. Tudo, 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 tudo. Eu podia ficar a Bíblia inteira mostrando para você, mas eu vou mostrar coisas que são muito importantes. Para trazer de volta a autoridade na terra que foi dada ao homem no princípio da criação. O homem tinha autoridade. Quando Deus faz esse homem que manda guardar o jardim, dominar sobre o jardim. Também diz Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E tem ele domínio sobre todos os animais, sobre toda a terra. Domínio é governo, é gestão, domínio é cuidado. E por que Deus manda o homem guardar? Dá o domínio e manda cuidar, manda guardar. Porque o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, já havia sido expulso do céu. Já tinha havido uma guerra no céu, que está narrada em Apocalipse 12, 7. Porque o ser espiritual que nós chamamos de Satanás, de Lúcifer, tem nome de Satanás na Bíblia. Ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele estava tão próximo de Deus, que a luz de Deus emanava nele. Assim como emanou no rosto de Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites, para receber as tábuas da lei. E quando ele se viu iluminado, ele achou que ele era a luz. Não, ele não era. Ele tinha nele o reflexo da luz, que era Deus. Ele quis ser como Deus, eu também posso ser Deus, eu sou iluminado. Ele quis disputar o céu com Deus, ele quis tomar o trono de Deus. Ele foi expulso, os anjos o colocaram para fora, e junto com ele um terço dos anjos, e foi inaugurado o império das trevas. Tem dois mundos espirituais, ou melhor, um mundo dividido em luz e trevas. O império das trevas tem o governo de Satanás. O reino da luz tem o governo de Jesus. Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Se o que influencia a sua vida está sob a influência do império das trevas, é morte, roubo e destruição que você experimenta. Se o que está na sua vida de alegria, paz, bênção, amor e família bendita, e prosperidade, e tudo demais.com, é o reino da luz que te influencia, é Jesus que está à frente.
O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, ele não faz outra coisa, é o ministério dele. Mas eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e tenham abundância. Ele veio para destruir as obras do diabo. E quando a pessoa vive uma vida achando que tem azar, não acerta uma, não é azar, é ação do inferno. Agora, um detalhe, ele só entra em porta que se abre para ele. Ele está à porta, rugindo como leão, buscando a quem possa estragar, mas não pode entrar. É o homem que abre a porta. Quando eu falei que Deus colocou o homem, deu domínio, domínio é governo, domínio não é propriedade. Em direito, existe o Instituto Jurídico de Propriedade, Instituto Jurídico de Domínio. Um homem pode ser proprietário de uma casa e ele aluga essa casa para uma terceira pessoa. Por um contrato formal, legal, de locação, a terceira pessoa pode ocupar a casa pelo ano que está no contrato. E Deus deu ao homem a terra, mas é dele. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor, está escrito no Salmo 24. Mas deu o governo para o homem. O governo dá ao homem a autoridade para governar a terra como você governaria uma casa alugada. Onde você vai pôr os móveis? Quem você vai receber? Quais os utensílios que você vai colocar lá dentro? Quem você vai convidar para entrar lá? Você tem autonomia para isso. Está com você a autonomia para administrar o que você recebeu para dominar. E assim a terra. E Deus deu ao homem essa autoridade e o diabo já existia. Satanás já tinha sido expulso do céu. O anjo de luz já tinha se tornado demônio. Está escrito em Apocalipse, ai da terra e do mar. Porque foi lançado em grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tempo. Você vai ver quantas vezes um demônio, dentro de uma pessoa, chegava diante de Jesus e falava, bem sei que és o Santo de Deus, vieste atormentar antes do tempo. Quantas vezes ele fala a palavra tempo? Porque ele sabe que tem um tempo onde ele vai ficar preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Ninguém falou glória a Deus? E as chaves desse inferno onde ele vai ser aprisionado, dessa prisão perpétua, estão nas mãos do Senhor. O Senhor fala em Apocalipse, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Por isso ele sabe que tem um tempo. Ele sabe que o dia que ele foi expulso da presença de Deus, pelo comportamento dele, desonroso com Deus, querendo ser igual a Deus, a criação querendo ser igual ao Criador. Meu Deus, aqui tem um celular inventado por um homem que entendeu de alta tecnologia. É como se esse celular dissesse, eu quero ser ele. Não, você é uma criação dele. Aqui tem uma blusa, feita por uma pessoa de uma indústria têxtil. É como se a blusa falasse, eu quero ser o empresário. É isso que aconteceu. E aí o homem recebeu a autoridade para guardar o jardim, não guardou. Deixou o inimigo entrar. Ele tornou-se o recebedor daquele lugar. Entrou, invadiu, é como um invasor de terra. Ocupa. E aí o mundo se tornou do maligno. Era do homem. Não foi feito para ser dominado pelo maligno. Mas deixou entrar, porque não usou autoridade. O homem tinha autoridade. Ninguém mandaria guardar o jardim sem dar autoridade. Ainda mais o próprio Deus, que é onisciente. E a autoridade foi recolhida no céu. Não tem um único homem, nem Adão e nem ninguém, que no Velho Testamento tem autoridade para expulsar demônio. Nenhum. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador, como foi lido hoje aqui. Eu. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Ele te repreenda. Você vai ver um episódio bíblico em que o rei Saul estava possesso. E Davi foi chamado para tocar, adorar a Deus, coração de adorador. Não é o instrumento, não é a tecnologia, é o coração do adorador que atrai Deus. E quando ele adorava, o Espírito de Deus vinha, e o demônio que estava em Saul não suportava a presença do Espírito Santo de Deus na hora da adoração. A adoração é arma de guerra. É arma de guerra. E afastava. Mas não era Davi que dizia, saia. Não era. Porque não havia ninguém que expulsasse demônio. Porque essa autoridade foi embora, ela foi recolhida no céu. E ela só voltou no dia do batismo de Jesus.
Essa é uma das causas pela qual ele veio em carne, porque ele tinha que vir como homem, porque a terra é dos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mais a terra, mais a terra, mais a terra, mais a terra. Deu ele aos filhos dos homens, está escrito em Salmo 115, versículo 16. Não deu para propriedade, mas deu para governo. Então tinha que ser um homem, com essa patente de homem, para poder ser um dos dominadores da terra. Jesus vem também para trazer autoridade sobre um homem, porque na terra ele estava como filho do homem, filho de José e filho de Maria, o carpinteiro. E o que aconteceu lá no Jordão? Aconteceu o cumprimento da profecia de Isaías 61. Eu tenho derramado meus olhos nas profecias. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Tudo que ele fará, ele já anunciou, do Gênesis ao Apocalipse. E tinha uma profecia 700 anos antes de Jesus nascer, que o Espírito viria para trazer autoridade, para salvar, curar e libertar. Quando ele estava no Jordão, essa profecia se cumpre. Essa cena do cumprimento da profecia, a voz do Pai é dita: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desce sobre ele. A Trindade se juntou na terra naquela hora. Só a partir dali foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Só a partir dali foi levado pelo Espírito ao deserto.